Vai dar-se início ao painel 2, subordinado ao tema As Guerras Civis na Síria, no Iraque e na Líbia. O painel será moderado pelo Sr. Dr. Manuel Menezes e terá as intervenções da Sra. Professora Doutora Ana Santos Pinto e dos Srs. Professores Doutores Daniel Pinel e Bernardo Pires de Lima, seguindo-se um período de debate. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Instituto de Defesa Nacional e ao IPRI o convite que me fizeram para moderar este debate sobre este tema que neste momento é de facto da maior atualidade e importância. O painel vai incidir sobre uma das causas profundas que há pouco foi evocada como causa deste afluxo inusitado de refugiados à Europa, que são precisamente os conflitos e as guerras civis na Síria, no Iraque e na Líbia. Eu tinha preparado um breve sumário do que se passa nestes países, mas penso que toda a gente está razoavelmente ao corrente das situações, portanto, e para não exceder o tempo e que já vai, e nem o horário das intervenções, que já estamos um pouco atrasados, eu passaria desde já à apresentação dos três oradores. A professora Ana Santos Pinto, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, professora na mesma universidade, investigadora do IPRI, consultora do projeto Aliança para as Civilizações no âmbito das Nações Unidas, é presença assídua nos meios de comunicação social, como comentadora e analista destas questões, em particular com destaque para os assuntos relacionados com o Médio Oriente. O professor Daniel Pinel, também doutorada em Estudos Críticos de Segurança, Ciência Política, Relações Internacionais, pela Universidade Nova, também professor convidado e ainda também na Universidade de Coimbra, lecionou em universidades na Alemanha e no Paquistão, igualmente também investigador do IPRI. E, finalmente, Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e da Universidade Johns Hopkins, em Washington. Tem artigos e trabalhos publicados em revistas da especialidade, também colabora regularmente como comentador do Diário de Notícias, na RTP, na Antena 1, autor do livro A Síria em Pedaços. São estes os três oradores que nos vão falar da situação que se vive nestes três países, Líbia, Iraque e Síria, de onde vem, sobretudo da Síria neste momento, grande parte dos refugiados que tentam escapar aos conflitos que assolam aquela região. Eu dava desde já a palavra. Ficamos combinados que teremos intervenções de 15 minutos e que no final haverá ainda tempo para algumas questões e debate com a audiência. Dava-lhes desde já a palavra, Ana Santos Pinto. Muito obrigada, muito boa tarde. É um enorme prazer estar aqui hoje a falar-vos sobre um tema que é tão relevante e eu creio que o objetivo desta sessão seja retirarmos um bocadinho a tónica da União Europeia e colocarmos naquele que é um conjunto de conflitos na região e que poderá ter, e essa seria a minha primeira questão, um impacto direto nesta alteração dos números dos refugiados, a que dá origem ao título desta sessão, desta conferência, que é a União Europeia e a crise de refugiados. E quando me foi colocado este desafio para falar sobre as guerras civis na Síria, no Iraque e na Líbia, no contexto desta crise dos refugiados, a primeira pergunta que se me surgiu é se de facto são estes os conflitos que estão na origem dos números de refugiados de que estamos a falar, e o segundo é se a União Europeia seria o principal destino dos refugiados. E, portanto, só depois de conseguir uma resposta para estas duas questões é que eu me conseguiria centrar naquilo que me parece essencial, que é discutir a tendência dos conflitos e a relação que esses conflitos têm com o fluxo de refugiados que têm assolado as costas da Europa. E à primeira questão, sobre se estes são os conflitos que originam um maior número de refugiados, e depois de ter ouvido com enorme interesse o Dr. António Vitorino nesta primeira sessão de abertura,
De facto, se olharmos para os números, para os dados que a Frontex apresenta, seja em relação ao número de entradas ilegais nas fronteiras externas da União Europeia, seja aos números de pedido de asilo, ou seja, de proteção internacional, nós podemos verificar que a Síria, o Afeganistão, a Eritreia, por esta ordem, no caso das entradas ilegais, origem não especificada da África subsaariana e Iraque são aqueles que registram um número mais significativo, sendo que a Síria tem 32% destas entradas ilegais, o Afeganistão 18% e a Eritreia 10%. Eu estou a utilizar os dados da Frontex. No que diz respeito aos pedidos de asilo e de proteção, os números são, primeiro, para a Síria, de 44 mil no período de abril-junho de 2015, Afeganistão, 27 mil, Albânia, 17 mil, Eritreia, 13 mil e, finalmente, o Iraque, com 10 mil, seguindo-se depois o Kosovo, o Paquistão, a Nigéria, etc. Destes números podemos verificar à partida que falamos com certeza do conflito do Iraque e da Síria, mas que a Líbia não será aquele que imediatamente poderá estar na origem destes fluxos, o que nos dá uma ideia errada, porque, como creio que tenham essa dimensão, a entrada da Líbia é a entrada da porta da África subsaariana. Portanto, há um conjunto de fluxos migratórios e, designadamente, daqueles que possam atender ao conceito de refugiado com proteção internacional, que possam entrar, digamos assim, tendo como origem a ausência de Estado, a ausência de controlo, a ausência de instituições na Líbia que decorre do conflito, que se quisermos apelidá-lo desta forma, de guerra civil, que ocorre desde 2011. Mas eu creio que é importante nós termos a noção da proporção. E por isso levava-me à segunda questão, que é se a União Europeia é o principal destino dos refugiados oriundos destes três conflitos. E, olhando para dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, consolidados em final de 2014, nós podemos ver que as maiores comunidades de refugiados à escala global são, em primeiro lugar, a Síria, com um número de 3 milhões, em segundo, o Afeganistão, com um número de 2,6 milhões, em terceiro, a Somália, com um número de 1 milhão, o Sudão, 657 mil, o Congo, a Birmânia, o Iraque, a Colômbia e a República Centro-Africana. E, portanto, estamos a falar de uma escala muito mais lata do que aquela que estamos, nesta altura, a ouvir sobre as origens dos conflitos. O que me leva, aliás, a dizer-vos que, ao longo das 3 últimas décadas, o Afeganistão sempre ocupou os lugares cimeiros do número de refugiados à escala global. Esta situação só veio a ser alterada em 2014, em que a Síria, pela razão do conflito e pela escala que esse conflito assumiu, alterou esta posição, sendo que até 2011 a Síria não constava nos 30 países com maiores comunidades de refugiados ao nível internacional. Portanto, esta é claramente uma mudança substantiva que acontece no panorama global dos refugiados. E quando eu falava há pouco de proporção, gostava de tratar, do ponto de vista contextual, sobre quem são os Estados que recebem o maior número de refugiados à escala global, e não são os Estados europeus. Em primeiro lugar, nós temos o Paquistão, novamente utilizando os dados do Acnur, consolidados no final de 2014. Temos o Paquistão com 1,6 milhões de refugiados, muitos deles vêm do conflito do Afeganistão. O Líbano, com 1 milhão de refugiados, e permitam-me dizer-vos que a questão do Líbano e da Jordânia são particularmente relevantes, porque o Líbano, 257 em cada 1000 habitantes são refugiados. E o Líbano é um Estado que tem 5,8 milhões de habitantes na sua população total, 1,9 dos quais são refugiados sírios, 900 mil são refugiados iraquianos, e já para não falar nos campos de refugiados que já estavam sobrelotados, que vinham no contexto do conflito israelo-palestiniano. Portanto, depois, em terceiro lugar, temos o Irão, com cerca de 9 mil refugiados, também eles muitos oriundos do caso do contexto do Afeganistão, a Turquia, a Jordânia, e na Jordânia temos 114 em cada 1000 habitantes que são refugiados, uma população total de 7,5 milhões de habitantes. Portanto, tanto o caso do Líbano como o caso da Jordânia têm uma população total inferior à população nacional, no caso de Portugal, com cerca de 10 milhões de habitantes. E depois temos a Etiópia e o Quénia com números na ordem dos 500 mil a 600 mil refugiados consolidados em 2014.
O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o nosso panorama de crise de refugiados é um panorama que há muito reconhecido noutras áreas do globo. E como é que isto influi naquilo que é hoje o fluxo de refugiados? Como dizia o Dr. António Vitorino na sua intervenção inicial, o fluxo que hoje conhecemos resulta em boa medida daquilo que é a sobrelotação dos campos de refugiados e das situações limítrofes aos conflitos. E, portanto, numa lógica de esferas, estando a esfera mais próxima sobrelotada e em condições humanitárias que eu presumo que ninguém nesta sala tenha uma clara noção do que é viver num campo de refugiados nas condições que no primeiro semestre de 2015 têm sido relatadas, é natural que essas pessoas com uma expectativa de sobrevivência e de garantia de alguma segurança naquilo que é a sua existência e na existência das suas famílias, procurem espaços alternativos e recorram muitas vezes, e tantas vezes como foi dito pelo Dr. António Vitorino, a redes de tráfico e de criminalidade organizada. E, para além disso, a expectativa de segurança, de bem-estar e de modelo de sociedade, de acolhimento que a União Europeia, de alguma forma, projeta pelos seus índices de desenvolvimento socioeconómico e, naturalmente, pelas políticas de integração que têm vindo a ser desenvolvidas por muitos dos seus Estados, provocam nestas pessoas uma sensação de que provavelmente ali eu tenho um maior acolhimento. E quais são os números de asilo da União Europeia? Bom, os dados de 2014, o Acnur, dizem que a Alemanha tem 200 mil refugiados. Eu estou a falar de dados de 2014, porque eles mudam significativamente no primeiro período de 2015 e, portanto, os Estados da União Europeia que mais têm recebido refugiado e reconhecido esse estatuto, a Alemanha com 200 mil e depois os Países Baixos, a Áustria e a Noruega, e números registados em 2014, Portugal tinha 598 refugiados. E, portanto, partindo, digamos assim, deste conjunto de dados, eu diria que, de facto, esta crise de refugiados traz um conjunto de desafios muito significativos que decorrem destes principais conflitos, mas eu coloco à cabeça o Afeganistão e depois a Síria e o Iraque, porque o Afeganistão também faz parte deste leque do ponto de vista regional, ao qual acresce, digamos assim, o contexto da Líbia. Importa, nesta altura, olharmos um bocadinho para as tendências e para concluir, digamos assim, os 3 pontos da minha intervenção, olharmos um bocadinho para as tendências no que diz respeito a estes fluxos de refugiados e as próprias tendências do conflito. Os refugiados na Síria estão espalhados entre o Líbano, a Turquia, a Jordânia, o Iraque e o Egito. E eu diria que este quadro regional, à luz daquilo que têm sido as notícias mais recentes, não é aquele que produza maior estabilidade. E, portanto, isto significa que o fluxo de refugiados não tenderá a diminuir, muito pelo contrário. Além do mais, eu creio que é importante subdividir aquilo que é o contexto de guerras civis no caso do Iraque e da Síria, que tem alguma continuidade, até porque temos movimentos de oposição aos regimes no caso da Síria e o autoproclamado Estado Islâmico e o índice de violência que projeta na região. E o caso da Líbia é um contexto completamente diferente, não só do ponto de vista geográfico, mas também por aquilo que implica do ponto de vista dos fluxos migratórios. A Líbia, ao contrário do Iraque e da Síria, não tem um histórico de Estado estruturado. Aquilo que fez e que correspondeu às exigências da União Europeia até 2011 foi, no essencial, controlar os fluxos migratórios vindos da África subsaariana. Aliás, uma ameaça retórica utilizada muitas vezes pelo coronel Gaddafi, que no dia em que ele saísse, as portas da África subsaariana iriam ser abertas, o que, aliás, pelos números, de alguma forma, se tem vindo a verificar, e, ao mesmo tempo, não há um decréscimo desta conflitualidade. Na Líbia, para além de não existir Estado, proliferam, a cada dia que passa, os grupos militarizados coordenados, digamos assim, por senhores da guerra naquela região. Na Síria e no Iraque não há registro de diminuição da intensidade da violência, muito pelo contrário, e quando a questão é colocada sobre as soluções que nos possam apresentar,
e antecipando alguma pergunta que possa que me ser dirigida nesse sentido, eu diria que aos Estados europeus não resta muita coisa a não ser o acolhimento dos refugiados, porque a resposta à Síria e ao Iraque está, em primeiro lugar, nos Estados da região, designadamente na Turquia, no Irão e nos países do Golfo, nomeadamente no caso da Arábia Saudita, e aos atores externos, no qual os Estados Unidos e a Federação Russa ocupariam um lugar principal. Portanto, a União Europeia, não tendo sido até hoje aquele que é o principal destino deste número de refugiados, o que muda é significativamente, de uma forma muito significativa, o fluxo crescente dos últimos meses e que tende a aumentar porque está esgotada a capacidade regional de assimilar este grupo, digamos assim, tão significativo de pessoas sujeitas a um nível de violência extrema. Dito isto, eu creio que importa olhar para o contexto regional e perceber que as pressões do ponto de vista interno ao Médio Oriente e as pressões do ponto de vista interno ao Norte da África não tendem a uma redução destes fluxos, muito pelo contrário. Aliás, o que temos assistido é um aumento da conflitualidade dentro de cada um destes Estados, no caso das fronteiras na Turquia, no caso interno no Líbano, no caso da Jordânia de uma forma mais mitigada, mas que internamente os conflitos entre as comunidades externas e a comunidade jordana são significativas e, portanto, aquilo que nós hoje olhamos e analisamos como guerras civis no Iraque, na Síria, tem um potencial de impacto, digamos assim, nos países vizinhos e o mesmo acontece no caso do Norte de África. Ou seja, aquilo que é a destruturação da Líbia e que leva a um aumento do fluxo da África subsaariana tem impacto no caso do Egito, que tem registados 138 mil refugiados, tem um impacto no caso da Tunísia, como já foi referido, um país profundamente instável e permeável e vulnerável, tem impacto com certeza no caso da Argélia e, por maioria de razão, porque estão na fronteira da Europa, terá impacto naquilo que é a capacidade de recepção e de integração, digamos assim, das próprias comunidades que aqui residem. E, portanto, nunca consegui até hoje terminar uma intervenção sobre esta área regional com uma tónica positiva e desta vez não será exceção. Não me parece que existam indicadores com tendências positivas na mediação e na mitigação, para ser mais correta, daqueles que são os conflitos e a intensidade da violência e, portanto, pessoas, seres humanos sujeitos a situações de violência extrema e desespero, com certeza que não tendem a decisões de maior racionalidade e não esperam, digamos assim, voltar a uma situação de conflito, a não ser que a isso os obrigam. E, portanto, a União Europeia não esperará nos próximos anos, diria eu, esta não é uma situação de pico ou uma situação pontual, é uma situação que me parece ter a tendência para se prolongar no tempo e, nesse sentido, as devidas respostas devem ser analisadas, porque na origem, naquilo que são as causas do conflito, não me parece que a União Europeia possa fazer grande coisa. Muito obrigada. Obrigado, Ana Santos Pinto. Devo elogiá-la porque conseguiu terminar a sua intervenção 30 segundos antes do termo do seu tempo regulamentar. Dou a palavra agora ao professor Daniel Pinel. Ok. Olá, boa tarde. Muito obrigado por este simpático convite para debater este importante tema. Vou começar onde acabou a minha colega e amiga Ana Santos Pinto, com pessimismo, que acho que é importante. O meu filósofo favorito dizia que nada é inerentemente bom e nada é inerentemente mau, mas tudo é inerentemente perigoso, e se tudo é inerentemente perigoso, então nós temos sempre espaço para uma espécie de hiperativismo, para uma hiperatividade pessimista, não é? Para sermos hiperativistas pessimistas, que eu acho que sou. E para dizer duas rápidas. A mim interessa-me, como cientista social, aliás, tenho aqui dois outros belíssimos cientistas sociais que vão trazer com certeza muito mais
factos e números contundentes que mostram bem a gravidade da situação que se vive neste momento, nestes 3 cenários, mas muito em particular na Síria, que é e que foi o contágio desse conflito sírio que acabou por desestabilizar ainda mais a frágil situação e equilíbrio político iraquiano. Eu, no caso líbio, sei substancialmente menos, mas gostava de começar por 2 ou 3 pontos iniciais que são não sobre o que é que nós sabemos sobre o caso sírio, ou o caso líbio, ou o caso iraquiano, ou os refugiados, ou o que a União Europeia faz, mas sobre o que nós sabemos sobre categorias maiores, como o que é que nós sabemos sobre violência política, o que é que nós sabemos sobre guerras civis, o que é que nós sabemos sobre terrorismo e terroristas, o que é que nós sabemos sobre a União Europeia e, sobretudo, o que é que nós sabemos sobre o impacto do medo na tomada de decisão política, na tomada de decisão e no debate público. E peço desculpa desde já aos meus alunos, que tenho muito gosto de os ter aqui, que já ouviram pelo menos uns 5 minutos disto que eu vou falar. Peço desculpa, vão vir outra vez. Mas depois terão uma intervenção muito melhor do Bernardo para ouvir a seguir e, portanto, não há problema. Por exemplo, nós sabemos que parte do problema na Síria, parte do conflito que neste momento se prolonga, ou seja, parte da razão pela qual o conflito se está a alastrar geograficamente, socialmente, demograficamente, tem a ver com a dinâmica dos grupos que estão envolvidos. Por exemplo, nós sabemos que nós estamos aqui a discutir, no fundo, porque é que estas pessoas vêm para a Europa. Aliás, o problema não é um problema da Europa, como a Ana bem demonstrou, é um problema regional que, por acaso, afeta minimamente a Europa. Okay? Se vierem, não se preocupem, porque se vierem 1 milhão de refugiados por ano, 1 milhão por ano, durante os próximos 10 anos, okay, são 2% da população europeia. Não interessa. Okay? Não interessa para nada. Se vierem 3 milhões por ano, os tais 10 mil por dia durante 360 e tal dias, durante 10 anos, são 6% da população europeia. Também não é particularmente importante. Ok? Pronto. Isto não é um problema europeu, mas nós gostamos de tratá-lo imenso como um problema europeu. Não é? Vêm aí os bárbaros. Temos os bárbaros à porta. Não é? Que é um tema recorrente da Europa, sobretudo com migrações que vêm daquele lado, do lado asiático e do sul, que é uma coisa que me faz alguma confusão. Bem, mas falando então acerca deste conflito, quais são as motivações para estas pessoas saírem? Essencialmente, estas pessoas, sobretudo as que têm estatuto de refugiado, e não tantas que têm estatuto de migrante económico, embora possamos depois também falar sobre isso, é aquilo que a investigação em ciências sociais normalmente fala violência sobre civis, não é? Que é uma categoria muito grande, muito complexa, mas que essencialmente admite questões como genocídio, atrocidades em massa, violência sexual contra mulheres, assassinatos, perseguição étnica, perseguição sectária, do ponto de vista religioso, etc, etc, etc. São estas as coisas que fazem, aliás, com que o estatuto de um refugiado exista enquanto estatuto de refugiado, porque tem que provar precisamente que ele, como pessoa ou como parte de um grupo, tem uma ameaça permanente e relativamente credível à sua pessoa ou à sua família para poder ser qualificado como um refugiado, independentemente de ter ou não papéis. Então, quando nos perguntam como é que nós podemos resolver isto, aquilo que essencialmente estão a perguntar é, sim, o que nós faremos em relação à política europeia de migração, e fico felicíssimo que finalmente a União Europeia faça alguma coisa em relação à sua política de migração, exceto fechar as suas fronteiras, ou querer construir um muro, ou pagar, literalmente pagar, dar fundos de desenvolvimento a todos os países que depois sofreram a Primavera Árabe para fazer tratos com ditadores que possam então aplicar as fronteiras da União Europeia o mais longe possível das fronteiras da União Europeia. Portanto, independentemente disto, aquilo que estamos a falar é da questão de intervenção. Aliás, duas das perguntas foram claramente nesse sentido, que foi falar sobre se vamos ou não vamos, ou se devemos ou não devemos intervir e o que é que isso traria. Aquilo que nós vemos é que a intervenção, de facto, piorou este problema. A intervenção que já houve no Iraque e o tipo de intervenção encoberta que houve na Síria, desde o começo do conflito, por uma variedade de poderes regionais e de poderes euroatlânticos, na verdade, piorou o conflito alastrando. E isto é normal, porque nós sabemos, por muita investigação comparativa da evolução de guerras civis, que uma das coisas que acontece é que a violência sobre civis tende a aumentar quando há um número maior de grupos, porque um número maior de grupos compete pelos mesmos recursos, nomeadamente pela lealdade da população numa determinada área. E, portanto, como está a competir com outros grupos e normalmente está a ser apoiado por um poder externo,
Uma das coisas que tende a fazer para ganhar a lealdade das pessoas numa determinada área, ou pelo menos para dissuadir resistência, ou que as pessoas passem as suas lealdades para um outro dos grupos que operam nessa área, é aplicar violência de forma relativamente indiscriminada. Ao passo que aquilo que nós sabemos em guerras civis, em conflitos mais prolongados, que normalmente são guerras civis entre o governo central e uma qualquer província separatista, com apenas um grupo que domina uma determinada área que é separatista, é que esses grupos não conseguem usar a violência durante muito tempo, porque o uso permanente da violência contra civis tem retornos cada vez menores, retornos menores ao longo do tempo, porque quer dizer, obviamente, se não acontece o que está a acontecer agora, não é? Se vocês tiverem um grupo e quiserem ser como se chamava na ciência política, um ladrão estacionário, não é? Querem ficar num sítio e retirar o máximo possível de recursos, as pessoas da primeira vez pagam, da segunda vez pagam menos, da terceira vez arranjam uma desculpa, da quarta vez escondem o dinheiro, da quinta vez vão-se embora e já não há lá nada. Não é? Portanto, desse ponto de vista, haver apenas um grupo ou vários grupos a degladiarem-se e haver suporte financeiro, logístico, etc., para uma variedade de grupos que se degladiam, tende a prolongar, portanto, o apoio externo tende a prolongar a duração e, portanto, o nível de violência e o número de vítimas civis numa guerra civil. Portanto, não é que nós não saibamos ou que não tenhamos excelente investigação sobre isto, comparativa de guerras civis, comparativa do uso da violência política contra civis, comparativo do que isso provoca em termos de fluxos migratórios, nomeadamente até do Médio Oriente, uma área onde muita desta investigação tem feita. A questão é que nós, como comunidade política democrática que é a Europa, enfim, democrática podemos discutir, se somos assim então, temos uma tendência para ignorar aquilo que nós sabemos sobre isto e fazer decisões baseadas essencialmente no medo. Neste medo de que vão ser refugiados a mais, de que o conflito não vai parar, de que são 10 mil por dia. Não é? E, portanto, eu gostava de terminar com 5 minutos, se os tenho, para falar sobre uma coisa que me interessa, que é como é que nós tomamos decisões em política de segurança, como é que nós, todos nós, cidadãos que votamos em decisores de segurança, nós também decisores de segurança, académicos que estudamos a segurança, como é que falamos sobre questões de segurança, nomeadamente questões importantes como esta que estamos a discutir aqui hoje. E podemos discutir de várias maneiras, mas essencialmente temos duas formas de analisar os problemas ou os riscos. Uma delas é uma forma relativamente racional, que nós chamamos risco, e para a qual todos nós somos ótimos analistas de risco, não é? Analisamos risco todos os dias, o risco de sermos atropelados, o risco de entrarmos no carro, no autocarro, o risco de tomarmos um avião, fazemos isso todos os dias. E a outra forma, que é baseada no medo, que é um traço evolucionário importantíssimo do ponto de vista da neurobiologia e que nos permite, como espécie, sobreviver. Não é? Acontece que o nosso cérebro, literalmente, quando está com medo, e quando tem uma reação emocional a um determinado problema, como por exemplo, vêm aí muitos refugiados, o conflito da Síria não vai parar, estas pessoas são muçulmanas, vamos ter 1.500 ou 2.500 muçulmanos a viver no interior de Portugal, o que é que isto quer dizer? Será que vêm aí terroristas do ISIS, que é, enfim, absolutamente ridículo, porque o ISIS não precisa de enviar terroristas para a Europa, o ISIS não exporta terroristas para a Europa, o ISIS importa terroristas da Europa. Há razão de milhares por ano, e portanto se quisesse que eles cá ficassem, dizia-lhes não venham para a Síria, fiquem aí. Agora, o que o ISIS está a fazer, com bastante, aliás, porque como alguém diz, e bem, os grupos terroristas são particularmente bons a lidar com a percepção pública, porque como não têm muita força, não têm muitos meios, têm que fazer uma economia, uma escala de força. E quando isso não é suficiente, mexem com a comunicação com uma audiência. Um ato de terror é sempre um ato de comunicação, enfim, disfuncional, digamos, mas com uma audiência. Portanto, o que estão a comunicar à audiência europeia não é muito importante. O que eles estão a comunicar é com audiências regionais do Médio Oriente. O que o ISIS está a tentar fazer é provar que a União Europeia é, efetivamente, como eles dizem que é, um sítio horrível, apenas marginalmente pior que os Estados Unidos, no tratamento de muçulmanos. Não é? Porque o ISIS não consegue recrutar pessoas suficientes. As pessoas fogem do ISIS. Não é? O ISIS, como a Al-Qaeda, sempre tiveram um problema enorme de recrutamento. Okay? Muito menos recrutamento do que qualquer movimento social de vão de escada para a Primavera Árabe. Qualquer grupo
no Egito tinha mais 2, 3 mil pessoas do que a maior parte do recrutamento anual da Al-Qaeda ou do ISIS. Portanto, isto é um problema para o ISIS. E, portanto, uma das formas de conseguir algum recrutamento, de conseguir alguma legitimidade, entre aspas, na sua área de controle, na Síria e em parte no Iraque, é pintar a União Europeia e os outros poderes que intervêm militarmente e humanitariamente, enfim, também, na região, como sendo particularmente maus e tendo poucas vantagens para muçulmanos. E a forma mais fácil de fazer isto é dizer à União Europeia: atenção, nós vamos enviar centenas de terroristas misturados com estes refugiados. A União Europeia faz exatamente o que os Estados Unidos fizeram quando a Al-Qaeda disse: nós vamos fazer centenas de ataques por todo o lado, que é sobre-reagir. Reagir a mais, não é? Intervir mais, fechar mais as fronteiras, ter controlos mais apertados, fazer legislação contra o hijab, fazer discussões políticas sobre o papel do muçulmano na Europa e coisas do género. O que vai, isso sim, provocar, eventualmente, enfim, podemos falar se isso é uma das razões fundamentais para o aumento do recrutamento do ISIS a nível europeu, a nível dos jovens europeus que são recrutados online, para ter mais algum sucesso. E, portanto, aquilo que eu gostava de terminar era que nós não podemos fazer uma coisa que os cientistas, que os neurobiólogos e psicólogos sociais falam, que se chama negligenciar as probabilidades. Okay? As probabilidades de que a crise dos refugiados seja mais séria do que as outras crises todas de refugiados que tivemos e que continuamos a ter não é grande. A probabilidade desta crise se resolver sem a União Europeia ter que rever a sua política de fronteiras e a sua ideia sobre quem é europeu. Quem é um europeu? Se estas pessoas não quiserem voltar, não vierem, como era dito, de um um país seguro, não é? São como eles são definidos. Países seguros. Países seguros quer dizer que não vão mandar muita gente, não vai haver terroristas no meio dessa gente e eles vão-se embora em breve. Isto é o que nós queremos na definição de um país seguro. Porquê é que estas pessoas não podem ser europeus? Porquê? Porquê é que não podemos ter mais 20 milhões de europeus? Que não sejam polacos, ou romenos, ou albaneses, ou ucranianos. A questão que se me põe, e termino com isto, é esta falta de debate. Não é? Nós estamos a ver o refugiado como um problema. Não é? Porquê é que nós não somos como qualquer país que diz, como os Estados Unidos disse, por exemplo, como a Alemanha vagamente tentou dizer, e está a braços neste momento com uma situação particularmente difícil para concretizar isso, mas ainda assim tentou dizer, como a Austrália disse, como tantos outros países, como o Brasil disse, como tantos outros países disseram: quem quiser vir para cá, não me interessa de onde vem. Não é? O Brasil, a maior vaga de migração brasileira, em números, para a altura, foi no final da Primeira Guerra Mundial, vieram exatamente da mesma zona, eram quase todos sírio-libaneses, que estavam a fugir ao final da Primeira Guerra Mundial e à dissolução do Estado Otomano. É por isso que ainda hoje no Brasil os sírios, os libaneses, os iraquianos são conhecidos como turcos, porque traziam passaporte turco, não eram nada turcos, mas traziam passaporte otomano. Okay? Foi a maior vaga de migração na altura comparativa para o Brasil. Okay? Não queremos saber. Querem vir para o Brasil, querem aprender a falar brasileiro, independentemente da religião, da comida, tudo mais. Querem aprender a falar brasileiro, querem pagar impostos e contribuir para a segurança social e fazer deste país um país melhor e fazer aqui as vossas vidas, reconstruir as vossas vidas que vos foram retiradas, em parte, neste caso podemos dizer nós, pela nossa inatividade e pelo nosso excesso de zelo noutras atividades no Médio Oriente. Ótimo. Ótimo. Nós que somos o continente mais envelhecido, nós que somos o continente com os estándares de trabalho mais baixos, nós que não queremos os empregos de baixa qualificação, nós que não queremos os empregos de baixa qualificação e de baixo salário, não é? Estamos a dar ao luxo de tratar milhões de pessoas que não querem mais do que vir fazer a sua vida com os seus filhos, com as suas famílias, escapando a tragédias incríveis que nenhum de nós consegue imaginar, e estamos a tratá-los como um problema. E eu gostava de dizer que, se calhar, eles são uma solução. E acho que as ciências sociais já nos ensinaram o suficiente sobre conflitos, sobre violência sobre civis, sobre integração de migrantes, para podermos ter uma atitude mais construtiva, desde que façamos a nossa decisão política baseada em racionalidade e análise de risco e humanidade, em vez de a fazermos baseada em medo. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel Pinel. E tenho um painel de oradores particularmente disciplinado, a cumprir os tempos que lhes são concedidos. Eu dava agora a palavra ao Bernardo Pires de Lima para completar esta intervenção sobre os conflitos. Muito obrigado, Manel. Deixa estar. Muito obrigado, Manel. Eu queria agradecer, costuma-se dizer que não se deve regressar a um sítio onde se foi feliz. Eu regresso sempre que o IDN quiser, a um sítio onde fui muito feliz durante muitos anos. E, portanto, é com muito agrado que estou aqui, duplamente agradado por ver tanta gente nova, que é tão raro nestes assuntos e é tão importante esta conversa que nós temos que ter entre várias gerações. Eu vou fugir aos refugiados e vou falar sobre política do Médio Oriente e sobre aquilo que está a acontecer no Médio Oriente. E trago-vos um mapa gráfico muito simples. Como vocês podem ver, isto é a coisa mais simples, que eu ainda trago uma mais simples, para vocês perceberem ainda melhor aquilo que está em causa à volta da Síria, do Iraque, todas as potências regionais e extra-regionais e que moldam as dinâmicas do Médio Oriente e do Mediterrâneo. É difícil escolher no meio deste emaranhado alguma linha argumentativa para 15 minutos. E, portanto, eu trouxe aqui um outro, mais simples ainda, e que vocês certamente vão sair daqui muito mais elucidados depois de olharem para isto. Mas eu escolhi 4 dinâmicas no meio deste novelo, e 4 dinâmicas que no fundo são uma espécie de fotografia tirada de cima sobre dinâmicas que têm de proximidade, chamemos assim, dinâmicas de proximidade connosco, nós portugueses, nós europeus. E a primeira dinâmica é aquilo que me parece que está a acontecer, que é a colisão entre a velha e a nova ordem regional no Médio Oriente. E o que é que eu quero dizer com a velha ordem? É uma ordem montada, chamemos nos pós-impérios, sobretudo pós-Primeira Guerra Mundial, eclosão do Império Otomano, de um desenhar de fronteiras sem adesão às próprias nacionalidades no Médio Oriente, e portanto é uma unidade nacional fictícia dentro de um Estado, e o caso da Síria, do Iraque, do Afeganistão e até da própria Turquia provam bem isto, em confronto com nacionalismos, com implicações de ruptura com o status quo, entre sunitas, xiitas, curdos e terroristas como o ISIS. E que terroristas como o ISIS é uma categoria à parte dos terroristas. Portanto, esta colisão entre a velha e a nova ordem é aquilo que me parece que está a acontecer neste momento. E, portanto, é um Médio Oriente em transformação, só que ninguém sabe para onde é que caminha. E nesta colisão há potências exteriores aos conflitos a cumprir papéis completamente distintos. E eu gostava de trabalhar nestes 15 minutos algumas destas potências que diretamente nos dizem respeito enquanto portugueses, enquanto audiência europeia, chamemos-lhe assim. Há aqueles que querem preservar a ordem antiga reforçando alianças regionais, mais ou menos novas, como a Rússia. E a aliança regional russa, a meu ver, é uma aliança que quer preservar o eixo Síria, Irão, Iraque. Há os que estão disponíveis para acolher a ordem nova, mas não sabem como. É o caso dos Estados Unidos. Há os que querem garantir mini-esferas de influência dentro de cada território. É o caso da Arábia Saudita, da Turquia, do Catar, do Egito e do Irão. E há os que se ausentaram de moldar o xadrez, que é o caso dos europeus. Portanto, esta era a primeira grande fotografia que eu tirava do que está a acontecer no Médio Oriente, em particular, no contexto da Síria, do Iraque, também do Iémen e de todas aquele xadrez complexo que extravasa a região do Médio Oriente para o norte da África e toda a região do Mediterrâneo. O segundo ponto que me parece interessante analisar é o efeito da era da fadiga americana. Se o pós-11 de setembro foi de uma húbris unipolar com uma mistura de esteroides anabolizantes, com o teatro do Afeganistão e do Iraque,
O pós-2008, e aqui o 2008 é uma data talvez até sistemicamente mais importante do que 2001, do que o 11 de setembro, e podemos discutir isso na parte do debate, porque é que interpretamos esta data como mais relevante, mas o pós-2008 foi de uma fadiga das longas guerras para os Estados Unidos e de um início de uma retração estratégica associada à crise financeira americana. Portanto, um olhar mais interno para a prioridade interna e menos para a frente externa. No entretanto, a realidade tramou a administração Obama. E tramou porquê? Porque o Iraque desagregou-se, o Afeganistão está a caminho dessa desagregação, a Líbia está refém da omissão americana após a intervenção da NATO e a Síria acaba por ser também o corolário de tudo isto. Mas a realidade tramou também Obama por outras razões. Aquela ida como pivô para o Pacífico, enquanto grande estratégia norte-americana desta administração, está por consumar-se, nos termos enunciados pela Sra. Clinton em 2011. A retração na Europa abriu espaço ao revisionismo russo na Ucrânia e a retração no Médio Oriente não contribuiu para solucionar os vários teatros de guerra ou de instabilidade. A questão que eu deixo, e é uma questão para a qual eu não tenho mínima resposta, nem honestamente a posso dar, é se os Estados Unidos estão de retração em retração até à incapacidade total externa. O meu terceiro ponto é o risco estratégico assumido pela Rússia, que, na minha interpretação, serve em primeiro lugar para solidificar o poder interno de Vladimir Putin. Isto é um exemplo que vem no seguimento de outros, como as duas guerras na Chechênia, a guerra na Geórgia, a guerra na Ucrânia e agora a guerra na Síria. É evidente que o teatro da Síria é um teatro extra, esfera de influência tradicional na Europa e, portanto, requer uma outra avaliação. E que avaliação é essa? A Rússia quer ou está a intervir na Síria para duas coisas muito simples, a meu ver. Manter o país no eixo da aliança russo no Médio Oriente, /Mediterrâneo, de forma a ter acesso aos mares quentes e aos recursos naturais e seus pipelines. Há uma corrida surda, mas uma corrida no Mediterrâneo por recursos, por espaço geopolítico, e há duas grandes potências com presença e com vontade de ocupar esse espaço. E essas duas grandes potências são a Rússia e a China. O segundo ponto é, dentro destes objetivos da intervenção russa na Síria, é aproveitar a fadiga americana. Não é possível perceber como é que Putin olha o papel da Rússia no mundo sem um jogo de espelhos permanente com Washington. Quando Washington deixa de dar atenção à Rússia, Putin tem que fazer com que essa atenção regresse. Não há um jogo de paridade sem esse jogo de espelhos. E aquilo que acontece é que, muitas vezes, a Rússia provoca essa atenção, ou essa desatenção estrutural, digamos, que vinha amadurecendo a política externa americana desde o fim da Guerra Fria. Aproveitar a fadiga americana e a desorientação estratégica no Médio Oriente dos Estados Unidos para, em primeiro lugar, colocar a Rússia como player capaz de dizimar uma ameaça comum a vários Estados e, portanto, aparentemente legitimando-se como uma força pelo bem no Médio Oriente, /Mediterrâneo, /até Ásia Central, jogando aqui com interesses partilhados com o Irão, com o Iraque, com a Turquia e com Israel. Portanto, entrando em, não lhe chamarei alianças formais, mas em lógicas de proximidade com players regionais próximos, muitos deles dos Estados Unidos, e, portanto, entrando em concorrência direta. O caso de Israel é, para mim, muito interessante acompanhar, porque nós não estamos só a ver aqui um jogo de tensão entre personalidades norte-americanas e israelitas, mas estamos aqui a entrar, provavelmente, numa fase em que Israel procura algum equilíbrio nas suas alianças internacionais e tem feito contactos com Moscovo muito interessantes nessa perspectiva. O segundo ponto é regressar à Ucrânia, ou seja, a Síria é um ponto de força negocial para a Rússia no regresso
à Ucrânia. Quando eu digo regresso à Ucrânia, digo para poder congelar o avanço da NATO, o avanço logístico da NATO no Báltico e no leste europeu, e aliviar as sanções euroatlânticas que têm criado muitas dificuldades à economia russa. E, portanto, criar um frozen conflict, mais um, na Europa, que é aquilo que a Ucrânia, sobretudo o leste da Ucrânia, se está a transformar, implica capacidade negocial acrescida dentro de um quadro de progressivo isolamento que as sanções atribuíram à Rússia. Ora, o que a Síria, ou a intervenção na Síria, vem mostrar é que a Rússia quer, através dessa intervenção, através dessa legitimação internacional na luta antiterrorista e através de uma capacidade negocial para ser um desbloqueador no Médio Oriente e também, por via disso, um desbloqueador na crise ucraniana, mas sempre a seu favor. E portanto, a questão que eu coloco, e ninguém, acho eu, tem resposta para isto, é: e se a operação anti-ISIS levada a cabo pela Rússia tiver sucesso? Alguém está preparado, Estados Unidos e países europeus, está preparados para gerir o sucesso russo no Médio Oriente? O meu quarto ponto e último ponto, e já... O meu cronómetro diz 11 minutos. O meu quarto ponto é, já repararam que falámos aqui de muitos atores, e é fácil perceber quem falta. Atores do ponto de vista decisivo, no meio deste turbilhão, no meio destes mapas, destes gráficos. E é isso mesmo, faltam aqui os europeus. E não espanta também porque é que a crise dos refugiados tem sido gerida desta maneira. Nós, europeus, desacompanhamos o que se passava fora da bolha europeia ao longo destes anos. E quando falo destes anos, falo dentro da lógica de final de história que foi bebida, de um ponto de vista europeu e também norte-americano, mas mais europeu, de um ponto de vista absolutamente ingênuo. E, portanto, não vejo que haja, do ponto de vista europeu, uma capacidade para se tornar um player decisivo, e quando falo aqui do ponto de vista europeu, pode-se falar de países isoladamente, os três grandes, Alemanha, França e Reino Unido, ou a União Europeia no seu conjunto, para tornar o quadro político posterior às guerras civis no Médio Oriente num quadro relativamente estável. Porque das três, para os países europeus, para participar no processo militar é preciso integrar coligações ou então aceitar o sucesso russo/iraniano contra o ISIS. Nem sei se os países europeus estão disponíveis para validar essa intervenção até ao final, até ao sucesso russo, para depois ter que lidar com a Rússia na Ucrânia mais fortalecida. O segundo ponto é participar num desejável processo político posterior às guerras civis, na Síria, no Iraque e na Líbia. Para isso é preciso ter participado no processo militar. Eu não vejo que a política internacional contemporânea, como a clássica, possa dissociar capacidade política, diplomática e negocial da capacidade militar. E é isso que também a Rússia, os Estados Unidos e as grandes potências nos têm dito. Não é possível abdicar das Forças Armadas, da defesa e da segurança, de pensar estes assuntos e equipar-nos convenientemente e depois esperar que sejamos um ator tão legítimo e decisivo no processo político. Mas há ainda uma terceira opção, que é deixar-se à margem de tudo isto e pagar, por exemplo, como nós estamos a assistir, ao Sr. Erdogan na Turquia para fazer de Coronel Gaddafi. E temo muito que esta situação se possa prolongar, o que só revela que há um entendimento do status quo que é agradável, do status quo da região que era agradável aos europeus e que ninguém verdadeiramente quis assumir essa situação. E hoje em dia, tirando a senhora Merkel, que é a única que pensa do ponto de vista extra-regional, todos os outros estão reféns do seu umbigo e das suas capitais, lamentavelmente. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo Pires Lima. Eu penso que temos alguns minutos para debater com a audiência as questões que foram aqui levantadas. Eu abro a sessão ao público e quem quiser colocar questões é a altura de o fazer.
Sim. Uma coisa anterior. Repara não. Palestina e Israel descontados a bem da simplicidade. Sim, Então, sim. posso falar? Bom, eu venho cá colocar uma questão que acho que toda a gente ignora. Por que é que existe guerra nestes países? Eu acho que nunca ninguém abriu os olhos para realmente tentar entender os problemas. Pode aproximar um pouco mais o microfone. Mas está bom assim? Sim, está bom assim. Ok. Eu acho que os causadores da guerra nestes países foi realmente as grandes potências como a Europa e os Estados Unidos da América, porque eles sempre tentaram procurar, como é que eu ia dizer, tentar roubar a riqueza destes países e causar conflitos internos, sociais, políticos, e acho que nunca ninguém tentou perceber isso. E por isso é que existe guerra nestes países. E, por exemplo, o Gaddafi morreu porque causaram uma instabilidade social no país e o povo revoltou-se, então decidiram matá-lo. Mas ele morreu porque as grandes potências queriam o petróleo e não sabiam como encontrá-lo, então tentaram matar. Tentaram matar o Gaddafi, desculpa, estou um bocado nervosa. Não se preocupe. Eu sempre fui ligada às notícias, sempre tentei perceber isto, mas nunca entendi. E acho que foi a oportunidade perfeita para tentar compreender isto e colocar esta questão. Espero que me tentou esclarecê-la. Ok. Não está a dirigir a nenhum dos oradores em particular? Não. É aos três em geral. Sim. Tenho ali um senhor daquele lado, já agora. Juntamos as perguntas todas. Se houver mais alguém, obrigado, que faça sinal. Coronel Delgado Fonseca. Tenho assistido com muito interesse ao que se tem passado nesta conferência. Há uma coisa que queria colocar, é que durante toda a conferência, falando de refugiados, não se falou uma única vez dos refugiados palestinianos que existem desde 1959 e continuam todos os dias, milhares deles, nos campos de refugiados à volta da Palestina. Isto é importante, num momento em que se continua a praticar a lei do dízimo nos territórios. Segundo ponto de reflexão que queria deixar é que, tal como se provou no ébola, a pior coisa que pode existir é a desestabilização dos Estados. E nesta coisa da crise dos refugiados, é evidente que os últimos 15 anos, aquilo que as nações mais evoluídas têm estado a fazer nesta região do mundo e noutras, é destruir os Estados. Temos as consequências. Um terceiro ponto que queria focar é que também ainda não conjugamos nesta reflexão o artigo 13º e número 1 do 14º da Declaração dos Direitos Humanos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É tudo. Isso aqui à frente, por favor. Obrigado pelo convite para dirigir a direção aqui do Instituto de Defesa Nacional. Sou conselheiro da Embaixada da Líbia e queria agradecer a intervenção das três personalidades que falaram. Falaram, em geral, de uma certa lógica na separação. Essencialmente, a Sra. Doutora Ana Santos Pinto, da Líbia, especificou essencialmente uma verdade, que da Líbia não vêm refugiados. Da Líbia que vem a migração dos países da África subsaariana. Já não é de hoje, já do tempo do antigo regime, do tempo do Gaddafi. E a gente sabemos todos que o Gaddafi na altura até chantageava com essa situação em relação ao abrir das portas da migração negra para a Europa. Da Líbia, felizmente, não vêm refugiados, mas infelizmente está um Estado destruído. Há refugiados líbios noutros países, caso no Egito, caso na Tunísia. Temos familiares que sofrem
e ninguém fala, não vêm cá para a Europa, ninguém fala deles. Mas temos 1 milhão de líbios, famílias inteiras, na Tunísia. Temos meio milhão no Egito, da zona leste ou da zona oeste, conforme a proximidade geográfica. Essas famílias, felizmente, alguns têm recursos, a maior parte já não tem recursos. Continuam fazendo contas desses refugiados vindos aqui para a Europa, porque não apanham o barco e vêm para cá, têm ido por automóvel ou por avião para esses países aqui, seja na Tunísia ou no Egito, e alguns até na Turquia. Com uma situação financeira melhor, foram para a Turquia. O país continua numa guerra, e essa guerra, falamos em guerra civil. Falamos em guerra civil. Guerra civil agora, não é? Falamos nós aqui na questão de Primavera Árabe. Primavera Árabe, falou-se no início, trazia liberdade, democracia, a evitar, acabar com as ditaduras, mas infelizmente, atualmente, há muita gente, se calhar, apela às ditaduras, de que a situação que vive agora de aflição, que ninguém imagina o que se passa, que as pessoas sofrem de violência, de atrocidades, de prisões, milícias que comandam várias regiões. Essencialmente, a falar da casa da Líbia. A situação é tão complicada e tão complexa que desejamos e esperamos haja um esforço no sentido de ajudar a resolução desse problema. Está na mão das Nações Unidas, em colaboração com alguns representantes dos países europeus. Os países europeus aqui têm uma responsabilidade, vamos falar de concreto, falamos da intervenção da NATO, mas esporadicamente, os Estados Unidos da América até não interviram tanto. Podemos falar do ex-presidente da França, teve uma intervenção imediata e firme. Mudaram de regime. Eu sou daqueles que também a favor de mudança do regime. Eu pensava, vivendo aqui na Europa, que a situação podia ser melhor, uma democracia, uma prosperidade, aproveitar os recursos do país, seja para a própria população, porque é pequena, para a vizinhança dos países vizinhos, bem para a Europa. Havia muitas empresas europeias que tinham oportunidades de trabalho. Infelizmente, atualmente já não há essas oportunidades. Há projetos, vários projetos pararam. Essa situação foi criada também com a ajuda da União Europeia, porque a Gaddafi não caía se não houvesse essa ajuda, nem os líbios conseguiam dominar aquela situação. Infelizmente, libertaram o país de um regime, de uma ditadura, mas largaram o país à sua sorte. Durante 5 anos, a sua sorte. Não há iniciativa. E para aquilo que eu vejo, mesmo agora essa última iniciativa, a apresentação de um governo de unidade nacional, que eu vejo nos debates diários, infelizmente, nos meios, nos média, líbios, agora, nessa liberdade e tudo, a crítica, de uma certa forma, a divisão dentro do país, tribalismo começou a levantar-se, a confusão total. E não vejo, não sei, eu não estou, infelizmente, não estou esperançado com uma solução duradoura para essa situação na Líbia. E o fluxo da migração africana, nesse caso, fala-se agora dos refugiados, mas da Líbia não vem refugiados. Os refugiados vêm do outro trabalho, como falou o doutor, da Líbia veio essa migração africana. E refugiados líbios, infelizmente, contando a 1,5 milhão que estão nesses países, à volta. Podemos agradecer a esses países porque há de uma certa forma, estabilidade política, de uma certa forma, na Tunísia, atualmente, não é garantido. E no Egito, conforme a situação dominada por os militares, porque, infelizmente, Líbia veio o regime que não criou instituições, seja a instituição militar, criou a defesa dele, e quando acabou essa instituição militar, e a questão da instituição de segurança, porque não há polícias. E a União Europeia, se quer ajudar, quer firmemente, tem a vontade de ajudar e fechar esta porta, e também evitar esse sofrimento e essas mortes no Mediterrâneo, e o sofrimento também da população líbia, porque atualmente a população líbia poderá estar esquecida porque não aparece aqui na Europa, está nos países ao lado, 1,5 milhão. A Europa tem que ter uma mão em sentido de ajudar e formar quadros, seja a nível militar e a nível de segurança. Se não há, sem ser essa via, e não vejo qual é a solução na Líbia. Porque a Líbia produzia 1.600.000 barris por dia. Atualmente produz 400.000. E onde é que estão onde é que está esse rendimento desses 400.000, mesmo assim? Que não chega para ninguém, porque há salários na atraso, não há pagamentos. Há falta, a situação económica está pior do que estava. Pior, muito pior. Os recursos, as reservas desapareceram também.
E agradeço e desculpa essa demora. Sr. Conselheiro, eu agradeço o seu depoimento sobre a situação atual na Líbia. Eu, antes de dar a palavra aos oradores, tenho aqui uma pergunta que nos veio de fora, que diz o seguinte: após a vinda de refugiados para Portugal, que serão, de uma maneira geral, pessoas com habilitações que não superiores àquelas que normalmente se podem ter em conta, portanto será um grande desafio à inserção dessas pessoas no nosso mercado de trabalho, que são muitos jovens qualificados que à partida não trabalhariam em setores como a agricultura ou as pescas em Portugal e, portanto, em que tipo de atividades, presumo eu que seja esta a conclusão normal desta pergunta, em que tipo de atividades é que estas pessoas se podiam trabalhar. E eu agora, uma vez que nenhuma pergunta foi dirigida especificamente a nenhum dos oradores, eu dou-lhes inteira liberdade de responderem pela ordem que entenderem às questões que foram colocadas. Quer começar a Ana? Bom, seguindo a ordem de intervenção, deixem-me começar por responder à primeira questão que foi colocada. Não precisa de se esconder e ficar nervosa, porque a sua pergunta é muito pertinente e espero que de alguma forma saia daqui com um bocadinho mais de informação, porque o bom é começar a questionar e a fazer perguntas. Enquanto docente, enquanto professora, a primeira questão que eu gostaria de levantar é que nem todas as guerras são iguais. Cada uma tem contextos muito próprios. Olhando para o caso do Médio Oriente, naturalmente que o que nós designamos os poderes europeus, os Estados europeus e depois os Estados Unidos, tiveram uma intervenção muito significativa. E marcaram, digamos assim, o que é, e se ler a história isso vai ficar muito claro, marcaram o que é a definição das fronteiras e a forma como se colocaram em oposição grupos dentro do Médio Oriente. Mas eu acho que isso também não deve servir para, numa dimensão mais atual, nós desresponsabilizarmos aquilo que são as causas e os atores locais. E é complexo, não há bom nem mau, preto e branco facilmente identificável, como bem mostram os dois diagramas que o Bernardo aqui nos trouxe. É muito difícil simplificar. É claro que os poderes europeus têm e os Estados Unidos têm uma intervenção porque se aliaram em momentos diferentes, a lados diferentes da barricada, mas existe mais do que isso. Existem causas internas, existem movimentos, existem muitos livros para ler e que estão à sua disposição, certamente, e que a podem ajudar a resolver essa questão. Mas o meu primeiro conselho é não te simplifique. Não ponha bons e maus todos no mesmo lado, porque às vezes isso leva-nos a erros de análise e depois a não entendermos aquilo que podem ser as tendências de evolução dos conflitos e daqueles que nos são mais próximos. No que diz respeito à questão dos refugiados palestinianos, se não me escapou uma das minhas linhas de intervenção, no caso do Líbano e da Jordânia, eu disse que os números de refugiados da Síria vieram a acrescentar àqueles que já existiam de campos de refugiados que estavam superdotados. E, portanto, naturalmente, pela própria evolução do conflito, os refugiados palestinianos são hoje em menor número no sentido da movimentação e do fluxo do que são comparativamente àqueles que são da Síria, mas eles permanecem não só na Líbia, não só no Líbano e na Jordânia, mas também na Síria, onde existiam campos de refugiados e completamente estruturados face àquilo que é o contexto atual. E no que diz respeito à destabilização e à destruição dos Estados, pois qualquer guerra civil tem essa consequência. Portanto, não só na Líbia, como na Síria, como no Iraque, um dos desafios que se coloca no médio prazo é o que é que vamos fazer àquelas instituições do ponto de vista do funcionamento e da sustentabilidade. E eu acho que, sendo o caso do Iraque e da Líbia e da Síria particularmente complicado, eu diria que a Líbia é o maior dos desafios que se nos coloca, no sentido da construção do Estado. O que me leva a um ponto da intervenção do Sr. Embaixador, do Sr. Conselheiro. Eu não queria
estabelecer, digamos assim, uma não existência de refugiados vindos da Líbia. Eles existem e estão noutros Estados. Agora, isto levanta-nos uma questão muito significativa, que é a divisão entre migrantes e refugiados. E essa divisão é uma triagem que está por fazer, em primeiro lugar, do ponto de vista da proteção internacional, e com certeza que aqueles que vêm de situações de conflito, como da Eritreia e do Sudão, e que podem entrar pela rota, digamos assim, da Líbia, podem ter condições para lhe ser atribuído o estatuto de refugiado, não são originários da Líbia e esses estão na sua área local mais próxima. A última questão diz respeito à inserção dos refugiados em Portugal. Eu acho que essa questão tem vindo a ser, de alguma forma, debatida e preparada, digamos assim, e a experiência da inserção de refugiados em países europeus não é nova, e no caso de Portugal também já existem experiências de inserção de migrantes e dos refugiados que cá estão, do ponto de vista da formação, mas isso é um processo de decisão política que está fora, digamos assim, daquilo que é o nosso espectro de debate. Eu queria só terminar a intervenção salientando aquilo que gostaria que fosse o principal ponto do meu contributo, é que isto não é um problema só e genuinamente europeu. Isto é, em primeiro lugar, um problema regional que tem, com certeza, consequências ao nível europeu. E aquilo que nós estamos a receber são as consequências daquilo que foi uma adição de tomadas de decisão, de promoção da conflitualidade e que agora estamos, naturalmente, a tentar gerir os estragos na União Europeia. Mas, se calhar, sair um bocadinho fora do nosso umbigo ajudaria a tentar perceber qual é que seria um contributo possível para solucionarmos, digamos assim, a situação humanitária destes seres humanos. Muito obrigada. Ok. Obrigado. Vou tentar ser muito breve nos meus comentários. Obrigado, Ana, por teres tentado dar àquela aluna uma ótima resposta. Eu vou dar uma resposta muito mais simples do que essa, que é, nós sabemos já há bastantes coisas sobre porque é que existem guerras, como é que elas começam, como é que elas acabam, porque é que duram tanto tempo, qual é o papel da intervenção de potências estrangeiras, etc. Mas se quiser aprender muito mais sobre se os decisores políticos levam isso em consideração ou não, enfim, podíamos agora ter um grande debate sobre isso. Mas aquilo que nós sabemos e o que podemos saber sobre isso, existe uma disciplina que foi criada em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, precisamente para as universidades poderem estudar e dar solução a esse problema que você põe. Portanto, você está a pôr o mesmo problema que as primeiras Nações Unidas, a Liga das Nações, pôs ao mundo. Porque é que isto existe? Porque é que não conseguimos ter paz? Porque é que temos uma guerra mundial deste tipo que não faz sentido nenhum? Chama-se Relações Internacionais. Convido-a a, quando terminar o secundário, vir estudar Relações Internacionais. É um curso inteiro dedicado a isso. Acho que vai gostar muito. Tem várias ótimas instituições no país para estudar. Da minha parte e da Universidade de Coimbra, convido-o desde já a vir estudar para Coimbra. Ok. Destruir Estados. Eu creio que o problema essencial aqui não é a destruição do Estado enquanto tal. A infraestrutura do Estado vai sair muito afetada, mas a ideia ou a noção do Estado, o Estado, apesar de tudo, é uma instituição social com enorme permanência. Estamos a falar de centenas de anos, mesmo na região do Médio Oriente. Agora, o problema é o Estado Nacional e o problema é a transformação dos regimes, ou seja, a transformação externa dos regimes ou o esboroar dos regimes existentes. No Médio Oriente, os regimes existentes já são produto de uma acomodação e de uma negociação histórica muito, muito longa, que advém de uma grande transformação, como aqui o Bernardo está a discutir, mas anterior, que é o final da ordem imperial. O final da ordem imperial colonial no Médio Oriente, a longo prazo, foi aquilo que produziu os regimes que nós temos hoje. Okay? Um conjunto de intervenções internacionais até os anos 50 para tentar acomodar isso foi o que produziu os regimes que temos hoje, com tudo o que têm de mau e com algumas poucas coisas que tivessem de bom. Agora, e portanto, o começo dos nacionalismos, a exportação da ideia do Estado Nacional do contexto euroatlântico para o contexto pós-colonial, etc, etc. Agora, num outro momento de grande transformação geopolítica, macro-histórica que estamos efetivamente a viver, mundialmente, mas em particular no Médio Oriente, como se pode ver, como aliás o Bernardo explicou bastante bem, exportar a democracia
pode ser um fator de fragilização. Não por ser a democracia, não por o Médio Oriente ser incompatível, ou o Islão, seja o que for, incompatível com a democracia, mas por exportarmos uma determinada versão de democracia, nomeadamente a democracia liberal ocidental. Por exemplo, no caso do Líbano, é um dos poucos casos onde, e funciona mal, ou tem funcionado mal, mas tem funcionado, temos outros conceitos de democracia, como democracia consociacional. O facto de nós pensarmos na democracia essencialmente como o direito das maiorias, tem um problema enorme quando ela é exportada para outros sítios, como aliás teve no Iraque. No Iraque a ideia é, a democracia é as maiorias. Pomos as maiorias a votar, as maiorias são xiitas, saem os sunitas do poder. Ótimo. Ótimo, só que isso vem pôr em causa todo o xadrez geopolítico de alinhamentos regionais. Os xiitas no poder, em particular os xiitas, particularmente os xiitas nacionalistas, ou nacionalistas xiitas mais radicais, como aliás o partido do Sr. Maliki, são em parte grandes responsáveis por aquilo que está a passar hoje no Iraque, na desestabilização do Iraque, na existência do ISIS no Iraque, que é no fundo um grupo sunita que quer reclamar controlo de parte do Iraque e de parte da Síria e lutar contra o xiismo. E, portanto, a exportação de um determinado tipo de regime e a transformação de regimes externos de uma forma bastante acelerada num período de transformação que já é fragilizante, e isso é que parece muito complicado. E, finalmente, que tipo de atividades é que podiam ter estas pessoas para trabalhar como refugiados em Portugal? Eu suporia que várias. Que tipo de atividades é que teriam os portugueses que vão para a Holanda e não sabem falar holandês? Não sei, vários. E, portanto, não me parece que isso seja a questão fundamental. A questão fundamental é se um país está disposto a integrar imigrantes e se tem mecanismos de políticas públicas para os integrar. E nós, mesmo que os não tenhamos, podemos olhar para várias sociedades europeias, a holandesa, a alemã, a luxemburguesa, que nos integrou tão bem, e ver várias políticas públicas que permitam que isso aconteça. A educação é uma das mais importantes. As pessoas que para cá vêm trazem filhos, não é? Normalmente até são uma parte fundamental dessa equação. Se tivermos 10 refugiados, eu suporia que uma quantidade importante, de cerca de um terço a metade, seriam filhos. Portanto, o facto de eles serem integrados no regime educacional, à partida, vai sanar este problema da barreira da língua, da barreira cultural, da barreira das skills, não é? Que eles possam ter ou não. E as outras pessoas aprendem como todos os outros. Não é? Se vocês imigrassem para um país qualquer onde não falassem a língua e onde fossem refugiados e não tivessem dinheiro, o que é que iam fazer? Imensas coisas. Desde que o Estado não vos forçasse a estar numa apatia total, ou vos tratasse como um problema, ou vos fechasse totalmente a economia formal e vos encaminhasse para o mercado negro, ou para a economia paralela. Portanto, desde que isso não aconteça, não vejo qual é o problema a que essa pergunta pretende responder. Obrigado. Bernardo, só antes de responder, porque há aqui uma pergunta que lhe é especialmente dirigida, que é dos 3 cenários que enunciou quanto à possível intervenção europeia, qual é que lhe parece mais provável? É uma pergunta que eu acrescento aos comentários que quiser fazer, acho que já foram feitas. Posso responder já. A mais provável enquanto União Europeia é ficar como está. A mais provável enquanto Estados individuais é a França e o Reino Unido terem um papel ativo juntamente com os Estados Unidos, nunca isoladamente. Ponho um ponto de interrogação na Alemanha, porque acho que há uma transformação do debate sobre a defesa na Alemanha em curso, tal como há um debate sobre a defesa em curso de transformação estrutural no Japão, 2 potências que perderam a Segunda Guerra Mundial e que são invertidas para a órbita norte-americana, para a órbita dos vencedores, e estão num processo de debate interno, no Japão mais avançado, sobre o que fazer com o poder regional, poder político, poder económico, sem um poder militar capaz. E, portanto, acho que é de acompanhar a situação alemã. Respondi? Sim. A pergunta mais difícil foi, evidentemente, da aluna. A primeira pergunta. As perguntas mais difíceis são sempre as mais simples. E muita coisa já foi aqui dita, eu não quero acrescentar mais nada que abaralhe. Eu só quero dizer é que, tal como estes mapas nos elucidam muito, ou estes gráficos, o facto de nós tentarmos interpretar o que está a acontecer com os causadores internos destes países, os causadores regionais e os causadores extra-regionais,
Porque cada vez que raciocino sobre esta região, acho que sai mais baralhado do que entrei. Portanto, se esta solidariedade for partilhada por si, estamos todos no mesmo barco, não se preocupe. A minha resposta é mais especificamente sobre a Líbia. Eu acho que o olhar europeu podia ser muito mais interessante na Líbia do que é na Síria. Para já porque eu não coloco a situação na Líbia exatamente nos parâmetros em que o Iraque e a Síria está. Não estou a dizer que estou otimista quanto à situação, estou a dizer que dentro do meu pessimismo crónico sobre tudo isto, acho que há uma janela de oportunidade e é uma janela que o Sr. Bernardino León, o enviado especial da ONU para a Líbia, tem trabalhado e bem. Qual é a retaguarda destas iniciativas de unidade nacional, de trabalho, de juntar as partes? Não é muito fácil juntar partes quando há dois governos num território tribal, não vou chamar um Estado, um território tribal, e quando há modos comparativos de guerras civis em curso tão próximas. Portanto, haver um enviado especial que conseguiu sentar à mesa as partes, conseguiu elaborar um projeto de unidade nacional com nomes, com calendários, etc. Onde é que está o mediatismo desta iniciativa? Onde é que está a retaguarda internacional a esta iniciativa? Onde é que está, por exemplo, a senhora Mogherini para dar cobertura europeia, uma responsabilidade acrescida da Europa e da NATO e dos Estados Unidos ao caos criado depois Gaddafi? Eu acho que há aqui um debate que nos tem confundido, que é perceber se a intervenção da NATO foi justa ou não. Porque os efeitos tendem a dizer-nos que não. Tal como a intervenção americana no Iraque também redundou num caos tremendo, mas as intervenções em si foram, no caso da NATO, da Líbia, foi amplamente apoiada da esquerda à direita, internacionalmente, com o aval das Nações Unidas, com as grandes potências a absterem-se ou a validarem, por causa da situação dramática de Benghazi. Portanto, justificou-se esse humanitarismo, digamos assim, essa intervenção humanitária. O meu problema sempre com as guerras, ou com as intervenções dos últimos 25 anos, é o pós-guerra. E o pós-guerra da NATO é um pós-guerra para o qual a NATO não está talhada para fazer, não está talhada para fazer state building, não está talhada para trabalhar entre as partes. Não é essa a sua vocação. Precisa de parceiros para fazer esse trabalho. Precisa da União Europeia nos casos em que há essa ligação à situação. No caso de Líbia parecia-me evidente, mas precisa de outras organizações regionais. E, portanto, eu acho que a União Europeia tem aqui uma fórmula de se redimensionar no Mediterrâneo, se tomar com mais atenção o caso líbio, em detrimento de um xadrez sírio ou iraquiano muito mais complexo de entrar. Eu amanhã passo a publicidade, amanhã escrevo sobre o assunto no Diário de Notícias, se quiser acompanhar o tema em pormenor. Mas basicamente a argumentação é esta. Não pode ser só na base de comunicados. Não, isso o copy-paste na União Europeia é uma tradição que tem que acabar. O copy-paste dos comunicados. É absolutamente, mas é um reflexo dessa bolha que eu falava há pouco. Nós deixámos de pensar, nós, e eu aqui incluo todos os governos, várias cores políticas nos últimos 25 anos, nós acomodámos a uma sensação de a política tudo pegado, a política internacional acabou, o confronto geopolítico, as esferas de influência com outros nomes acabaram. Ora, não é, nada disto acabou. E as grandes potências internacionais, fora do espaço europeu, é uma redundância, as grandes potências internacionais estão fora do espaço europeu. Esta é a verdade. Pensam de uma forma clássica. A Rússia pensa de uma forma... Por isso é mais fácil até de prever os seus passos seguintes. Ora, nós não prevemos nada do que tem acontecido, porque não conhecemos as realidades nem do Médio Oriente, nem do Cáucaso, nem da Ásia Central. Não nos preocupamos em conhecer, em estudar, em trabalhar melhor estes assuntos ao longo dos anos. Não aconselhamos bem os decisores. E depois ficamos estupefactos porque há vagas de refugiados, há 4 anos de guerras civis, há uma Rússia a entrar calmamente na Crimeia e tudo isto. E, portanto, é um trabalho muito, muito complexo e eu acho que esta audiência espalha bem aquilo que é preciso fazer. Porque vocês todos vão ser... tudo correr bem, alguém amanhã. Os ataques russos atualmente na Síria, o ICI
Estão na Líbia. Bom, vamos... Bom, no caso das partes, no caso da negociação entre as partes, é evidente que não é preciso só os países europeus a darem retaguarda a qualquer enviado especial da ONU. É preciso, por exemplo, que o Egito e a Turquia também estejam sentados à mesa e influenciem as partes. Portanto, são situações muito complexas, mas menos complexas do que a Síria, a meu ver. Portanto, dentro do pessimismo, é uma nota de otimismo que eu lhe deixo. Eu quero agradecer aos participantes neste painel, ao Bernardo, à Ana e ao Daniel. Quero agradecer ao Instituto de Defesa Nacional e ao Instituto Português de Relações Internacionais ter organizado este debate, neste momento tão oportuno, e uma vez que não há mais nada a acrescentar, e não vou tentar resumir o que foi dito aqui durante esta última hora, dou por encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.